O assunto é Ulrico Zwinglio. Lutero, nós já estudamos. Se quiser rever os pensamentos de Lutero, volte a alguns vídeos anteriores. Vamos prosseguir. Zwinglio, com formação humanista, ele faz uma mescla entre humanismo e pensamento reformado. Ele consegue delinear: isso aqui é teologia, isso aqui é filosofia. Mas na hora de fazer os seus concílios, entrar em conselho, tecer doutrina, ele vai falar o seguinte: sabe de quem é que nós estamos dependentes na atual dispensação? Nós não estamos dependentes da nossa intelectualidade. Não adianta ser um humanista racionalista, porque o humanismo é bom se ele ficar dentro do seu escopo, o escopo humano. Ver o que existe de paliativo na pessoa humana, de bondade na pessoa humana, de boa vontade na pessoa humana. Mas descobrir que por mais que a pessoa seja boa, sabe, benevolente, paciente, isto é insuficiente para poder alcançar a salvação que vem como ato exclusivo da graça de Deus. Zwinglio separa muito bem. O humanismo serve para a terra, mas não presta para nada nas coisas atinentes à vontade de Deus. E como vamos fazer então? É aqui que nasce a doutrina do Espírito Santo em Zwinglio. O Espírito Santo é a pessoa mais interessada em aplicar os méritos de Cristo nos pecadores. E por isso, é Ele, o Espírito Santo, quem tem exclusividade no reino de Deus. Não é a igreja. Daqui, nós começamos então a flutuar do eclesiocentrismo católico para a pneumatologia. A pneumatologia é a ciência que estuda as ações e obras do Espírito Santo. Já não somos mais eclesiocentristas pensando que a igreja vai resolver os nossos dilemas com Deus. Mas não temos como nós ser humanistas e pensar: nós vamos resolver os nossos problemas com Deus. Não. Zwinglio fala: o Espírito Santo é Ele quem vai nos conduzir à fé. Qual é o instrumento que o Espírito de Deus usa? Usa a Bíblia, a palavra de Deus. Ele levanta o valor da palavra escrita do Senhor. Muito embora as revelações de Deus não fiquem restritas às Escrituras, para quem tem um pensamento protestante e evangélico, a Bíblia é a palavra de Deus e nela está a revelação específica e especial de quem é o Salvador, Jesus. Por isso, ele fala que a Bíblia, e a Bíblia toda, é a palavra de Deus. Não somente algumas partes, não somente alguns autores, não somente alguns episódios. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, capa a capa, é a palavra de Deus. E isto é uma novidade para a Igreja de Cristo. Isso é, na Idade Média. Ter o Espírito Santo como agente direto da vontade de Deus é uma novidade. Porque se é o Espírito Santo e não é a igreja, também não é o sacerdote, não é o pastor, não é o clero. É Deus, o próprio Deus, agindo dentro e fora das paredes das igrejas, dentro e fora das cercas religiosas, soprando onde Ele quer, chamando a quem Ele quer e salvando onde a pessoa está. Esse é um pensamento que não é original de Zwinglio. Por quê? Vamos lembrar. Os reformadores eram leitores dos pais da igreja. Os reformadores eram leitores do Novo Testamento. E em o Novo Testamento há uma doutrina abundante sobre a direção imediata do Espírito Santo, soprando onde Ele quer, em quem Ele quer e fazendo toda a obra de Deus. Não é o Ulrico Zwinglio quem inventa esta doutrina, mas ele absorve. Você, não sei se você já ouviu falar, mas houve um monge chamado Montano. Montano, ele se revoltou contra o escarnecimento
que a Igreja Católica tinha em relação à moral. Montano, nós estamos falando aqui do século III e IV depois de Cristo. Montano, ele denunciava os pecados da igreja. E nesta denúncia ele falou: Jesus está para voltar. E o sinal de que Jesus está para voltar é a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, dizia Montano, estava com os seguidores dele, de onde surgiu o montanismo. Pesquise sobre o montanismo. Entre os montanistas surgiu um teólogo chamado Tertuliano. E Tertuliano, que eu já citei algumas vezes, caso você queira se aprofundar um pouco, tá bem? Eu também tenho uma playlist no canal Conhecimento de Fronteira, chamado Patrística. Encontra lá um dos vídeos onde eu falo sobre Tertuliano e sobre o montanismo. Eles davam preeminência ao Espírito Santo. O Espírito de Deus precisa permanecer conosco e dar evidências de que está conosco. Se a moralidade começa a baixar, se o nível ético não aumenta, se o desrespeito é uma marca, se a falta de amor está evidente, o Espírito Santo está sendo extinguido. Por isso, todas as igrejas e denominações e ministérios que dão ênfase ao Espírito Santo são chamadas de igrejas carismáticas. O que é então um movimento carismático? É aquele que busca o Espírito Santo. Também são chamados de movimentos do Consolador ou da consolação. Qual que é o lado bom de haver um movimento em busca do Espírito Santo? Isso traz mais piedade para a igreja, mais devoção, mais proximidade com as coisas do Senhor. Aumenta o nível de moralidade e de ética, de respeito e de amor ao próximo. Qual é o perigo? O perigo é que muitas igrejas, denominações e lideranças que dão ênfase demasiada ao Espírito Santo costumam não relevar muito a questão doutrinária. Vocês acreditam nisso? Não se importam tanto com as doutrinas das Escrituras, com o que a gente chama de ortodoxia. Para eles, o importante é a experiência, mais do que a doutrina. E se eles têm uma experiência, e essa experiência contradiz uma da doutrina das Escrituras, eles ficam com a experiência e rejeitam as Escrituras, ou dizem: isso aqui a gente não dá para entender. Há um lado bom, positivo, importante, mas há um lado perigoso, que é aquele de se abandonar, o que o apóstolo Paulo chamou de sã doutrina. Mas no caso de Ulrico Zwinglio, houve um equilíbrio muito importante. Ele dava ênfase ao Espírito Santo, mas também dava ênfase às Escrituras, quer dizer, há uma paridade. O Espírito de Deus opera, mas ele opera consorte às Escrituras, consoante com as Escrituras, para e passo com as Escrituras, sem atacar a palavra de Deus. Essa instrumentalidade do Espírito Santo com as Escrituras é chamada de sinergismo. Ele usa a palavra de Deus para poder fazer a sua obra. Bom, nós estamos caminhando, tá bem? Para dizer o seguinte: nós acabamos de ver aqui no bloco anterior, tá? Que está bem acoplado com esse mesmo vídeo aqui, só deu tempo de você pensar um pouco, que Zwinglio falava de uma espiritualidade estática. Não dá para você fazer nada, nem para melhorar a sua espiritualidade e nem para deprimi-la. Mas isto não acontece com Deus. Deus é dinâmico. O homem é estático, não pode fazer nada, é uma estátua. Mas Deus não é uma estátua. Deus é um dínamo. Deus, ele é o poder, tá bom? Vou ler aqui, ó, o que Paul Tillich escreveu para nós. Para Zwinglio, Deus é o poder de ser universal e dinâmico, presente em todas as coisas. Aqui então a gente percebe, o homem é estático, uma estátua, não pode fazer nada para aprimorar a sua salvação. Mas Deus não é uma estátua, Deus é dinâmico, Deus é um dínamo, Deus é um poder, e um poder universal, presente em tudo. Se Zwinglio está certo,
que significa que Deus está presente agora, entre você e eu, utilizando a instrumentalidade deste canal para comunicar a você a vontade dele, o ser dele. Mas você não vai perceber isto. Mas é ele quem está fazendo. Isto é, se Zwinglio estiver correto. Deus é dinâmico. Deus precisa estar presente em toda a ordem da criação, da salvação e do juízo. Deus não tem como se ausentar. Deus não pode se estatizar, cruzar os braços. Deus não pode deixar de ser Deus. Inclusive, você vai nos acompanhar, porque daqui a pouco nós vamos estar migrando para o segundo módulo do curso de Teologia Protestante. Quando nós migrarmos para o segundo módulo, eu preciso que você também migre conosco, tá bem? Quando nós migrarmos, nós vamos conhecer um teólogo chamado Karl Barth. E Karl Barth, ele é chamado de um teólogo da Nova Ortodoxia. E por que ele é da Nova Ortodoxia? Porque depois que os reformadores morreram, partiram, entregaram o bastão e a igreja nas mãos da próxima geração, surgiu um movimento chamado liberalismo teológico, que passou a contestar, inclusive, a presença de Deus no mundo, na igreja e nas coisas. Surgiram os deístas, que eu já falei para vocês aqui nos vídeos anteriores. E esse liberalismo teológico contestou a infalibilidade doutrinária das Escrituras e rejeitaram que a Bíblia fosse a palavra de Deus. Este teólogo chamado Karl Barth, ele disse: vamos trazer Deus de volta para a cena, deixe Deus ser Deus. Não vamos diminuir o nosso Deus para se encaixar no nosso esquema racionalista. Acompanhe o nosso curso, porque quando nós chegarmos lá em Karl Barth, nós vamos aprofundar essa questão. Mas aqui nós já temos o germe. O Ulrich Zwinglio fala que Deus é dinâmico, está presente nas palavras, nos pensamentos, nas decisões, nas omissões, no curso da história, por trás das cortinas. Deus é dinâmico, Deus vai se movimentando na cena. E ele é tão dinâmico que não tem como nós acompanharmos a sua dinâmica. Nós somos estáticos ou pacientes. Sabe aquele paciente que está no hospital precisando receber a medicação? Somos nós. E Deus? Deus é o dono do hospital. É o diretor, é o enfermeiro, é o médico, é o atendente, é o secretário. Deus é dinâmico. Esse pensamento é muito importante para que você tenha uma boa formação. Quando for falar sobre a soberania de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, a virtude de Deus, a justiça de Deus, quando você for falar de Deus, ele estará presente. E eu me lembro que o S. Clark, sabe, um teólogo reformado, ele disse o seguinte: aquilo que você pensa sobre Deus vai determinar aquilo que você fala sobre Deus. Anota isso aí. O que você sabe sobre Deus e o que você diz sobre Deus vai determinar aquilo que você fala sobre Deus. Bom, o problema de Ulrich Zwinglio está quase chegando ao fim. Aí sobra um problema. Lógico, sempre tem um problema. Deus é soberano. Deus é dinâmico. Deus está presente em tudo e em todos, operando todas as coisas segundo a palavra do seu poder. Mas será que não tem nenhuma lei que Deus obedeça? Como que funciona o mundo? E Zwinglio, por causa do seu viés humanista, fala: calma. Se você me acompanhou aqui no vídeo anterior, eu falei sobre a graça comum. Deus tomando conta do mundo com a graça que é para todos, descendo a chuva e levantando o sol, tomando conta das plantas, dos pássaros e até dos homens de pequena fé. Deus está presente. Agora, também existe a graça especial. E a graça especial é para que Deus possa operar a salvação nos filhos dele. E aí, como fica? Soberania, livre-arbítrio, predestinação, graça comum, graça especial, graça preveniente. Estude sobre esses assuntos. Como que fica? Tem alguma lei a que Deus obedeça? Sim,
Ulrico Zwingli admite. Existe uma lei chamada lei natural. O próprio Deus criou mecanismos para que estes mecanismos, estas leis, mantenham a ordem da criação em pleno funcionamento, como o intelecto, a vontade, a psique. São coisas que Deus criou, para que Deus não fique se intrometendo. Ele é um cuidador, é um guardião, é onipresente, mas ele não é um intrometido. Como ele já deu leis naturais para que, com a sua graça comum, ele possa cuidar da natureza e das pessoas e do mundo, então ele se sujeita a esta lei sem quebrá-la. Se ele alterar esta lei por um ato soberano, ele faz isso em outra esfera que não se intromete em algumas individualidades. Deus é tão soberano que ele pode se sujeitar a uma lei que ele mesmo criou, pelo tempo que ele quiser, quando ele quiser e se ele quiser. Deus opera mediante uma lei natural. E uma das leis naturais que Deus estabeleceu é o princípio da bondade. Isso não é interessante? Ser bom é natural. Ser ruim é antinatural. Ser ético é natural. Ser antiético é inatural. A bondade de Deus estabeleceu que as leis funcionem harmonicamente para que o mundo vá para uma finalidade muito boa, o que me lembra de Aristóteles. Aristóteles dizia que a felicidade é a finalidade de todas as coisas. Deus criou o homem feliz e para ser feliz. E tudo vai colaborar para que esta felicidade se concretize. É uma lei natural. Se o homem quiser ser feliz, siga as leis da natureza. Isso quer dizer que Zwingli fazia uma boa leitura dos 10 mandamentos. É natural você não ter dois deuses. Ter um Deus é natural. Ter dois deuses é antinatural. Por isto é uma idolatria. Não se curvar diante de bonecos feitos de gesso, de madeira, de ferro ou de papel é natural. Não conversar com objetos é natural. Agora, ficar conversando com objetos, cultuando, reverenciando, fazendo preces a eles é ilógico, irracional e antinatural. Saber que Deus tem um nome e que este nome precisa ser reverenciado, honrado, isto é natural. Mas blasfemar de Deus, isto é antinatural. Você está percebendo? Deus deu os 10 mandamentos para que eles sejam como um barco. Um barco que vai navegar nas correntezas de um rio e não na contracorrenteza. O mandamento é um barco, a correnteza é a natureza e Deus dá o barco para que o barco possa ir de acordo com a correnteza e não contra a correnteza. Não é para o barco vir para cá e a correnteza ir para lá. Amar a Deus é natural. Amar ao próximo é natural. Honrar pai e mãe é natural. Não furtar é natural. Não dizer falso testemunho é natural. Não adulterar é natural. O que é antinatural é o inverso. Roubar, matar, destruir, fazer coisas perversas. Isto é antinatural. Isto é contra a correnteza. Por isso que Ulrico Zwingli fala, dá para nós praticarmos a lei de Deus naturalmente. Ainda mais com a presença do Espírito Santo. Ficou mais tranquilo ainda para nós. Embora que a lei não seja para a salvação, a lei é um parâmetro de bom comportamento que não deve ser combatida. Pelo contrário, tem que ser ensinada e incentivada. Isso vai fazer de você um bom cidadão do reino de Deus, um bom membro da sua comunidade cristã, um bom filho dentro da sua casa, um bom marido para sua esposa ou uma boa esposa para o seu marido, um bom funcionário para o seu empregador, um bom patrão para os seus empregados, um bom cidadão para o Estado e um bom governante para a sua nação. O bem é natural, o mal não é natural. Bom, nós temos aqui a nossa leitura voltada para Ulrico Zwingli. Só que Lutero pensava diferente, tá bem? Lutero ele pensava que a lei não é natural. Ela é, como diz o apóstolo Paulo,
espiritual. Paulo diz: o mandamento é santo, justo e bom, mas eu sou um escravo, vendido ao pecado, e que quando tenho conhecimento da lei, fico mais enfermo ainda. A lei não serve como natural, a lei serve como denúncia, testemunho, e a natureza humana se opõe à lei de Deus. Quer dizer, há uma contracorrenteza. No pensamento de Lutero, a lei de Deus não é natural para nós. No pensamento de Zwinglio, a lei de Deus é natural. No pensamento de Lutero, a lei vem e me denuncia como pecador, e eu odeio a lei, porque ela me dá testemunho e me condena. Ela produz resistência. Tanto ela produz resistência que quando você tenta honrar pai e mãe, você não consegue. E por não conseguir, você fica pior do que você era antes. A lei diz que você não deve cobiçar. E você tenta não cobiçar, mas cobiça. E por isso você fica pior do que se você não soubesse que não cobiçarás existe. E assim por diante. Mais uma vez o conflito Lutero-Zwinglio. O que é para Zwinglio? Por causa que ele chega no momento de ruptura com Lutero. Não consegue mais dialogar com o luteranismo ou com Lutero. Ele vai dizer o seguinte: o Lutero, o próprio Evangelho é uma lei. Não tem como ignorar isto. O Evangelho é a lei de Cristo. Assim como o Decálogo é a lei de Moisés e de Deus, o Evangelho é a lei de Cristo. E com o Evangelho acontece uma sublimação dos 10 mandamentos. E o que é a sublimação? É quando você age acima da expectativa. Isto é sublimação. O Evangelho, ele te pega do patamar da lei e te levanta ainda mais. Mas você tem que ter aqui o extrato. Você tem que ter aqui o estrado. Você tem que ter aqui o fundamento. Bom, eu vejo que o nosso vídeo já está caminhando, tá bem? Tem muita coisa aqui, mas eu vou ter que deixar para a parte final. Eu ainda vou falar para vocês do envolvimento de Ulrico Zwinglio com a política. Vou falar o contraste entre a consciência mística e a consciência intelectual. Vou falar para vocês de como que Zwinglio fala do Espírito Santo agindo ao lado. Ele fala que a Santa Ceia não pode ser subjetiva, precisa ser objetiva. Ele vai falar para a gente aqui algumas coisas que a gente tem que entender, tá bom? A natureza pode ser controlada com leis. Satisfação, sou o professor Rogério de Souza e este é o seu curso de especialização em Teologia Protestante, final do módulo 1. Prepare-se para o módulo 2, que vem coisa boa pela frente.